Existe um segredinho básico da Bíblia que vai fazer a lei da atração funcionar para você. Eu testei esse segredo e realmente funcionou. E hoje eu vou te falar tudo que você precisa fazer para colocar esse segredo em prática. Como é que você coloca esse segredo bíblico em prática? Como eu fiz, os erros que eu cometi para que você não cometa também. Então, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bora lá, gente. Olha só, muitas vezes, né, a gente ouve falar de lei da atração e não sabe como aplicar, e muitas das verdades do que a gente precisa saber sobre lei da atração está na Bíblia, disfarçado ali de versículos que parecem somente uma história contando algo que aconteceu, mas na realidade é uma orientação de como a gente deve agir. E esse segredinho, eu confesso para você que quando eu pratiquei, eu não sabia que eu estava fazendo ele. Um dia desses, arrumando minhas coisas, eu encontrei aqui uns papéis e eu descobri que eu estava aplicando esse segredo sem saber. E eu fiquei chocada, porque tudo que eu fiz realmente se manifestou baseado nesse segredo que eu vou contar aqui para você hoje, tá? Então, a primeira coisa, antes de te contar, já vou colocar os materiais que você vai precisar para você fazer isso, tá? Porque às vezes a gente vai fazer alguma técnica, algum processo, algum exercício, e é importante a gente usar materiais específicos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui os materiais, eu vou te falar mais para frente também o passo a passo que você tem que fazer, tá? E vou te mostrar os resultados que eu tive também. Duas coisas que você vai precisar: um caderninho básico, tá? É um caderninho básico, folha em branco, não tem segredo nenhum. Um caderninho, caneta, algo que você possa escrever. Não tem caneta? Pode ser lápis, lapiseira, não importa. Cor da caneta, não importa. O tipo do caderno também não importa, tá? Não tem o caderno, Aline? Pega a folha de almaço que o seu filho usa para fazer os trabalhos da escola. Eu não sei mais se ainda usa almaço, né? Para fazer trabalho da escola. Não tem problema, você pode usar folha de almaço, você pode usar folha de sulfite, você pode usar papel de pão, desde que você faça, tá? Alguma quantidade de papel que você possa usar para você fazer. Por isso que eu estou falando do caderno aqui. Caderno, caneta, papel, não importa qual seja o tipo, caneta. Esses são os materiais básicos que você vai precisar, tá? Eu fiz o meu aqui, ó. Vou te mostrar já já. Então, agora que você já sabe o material que você vai precisar, já separa aí para não ter desculpa que você pode colocar isso em prática hoje. Não é algo que você tem que esperar, protelar, fazer daqui para frente, na lua cheia. Não, nada disso. Você pode fazer hoje. E é super simples, tá? Super, super, super simples. Então, gente, agora, antes de continuar, se está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo para eu saber que você gosta desse conteúdo. Já deixa o seu like aqui. Eu vou te falar qual é esse segredinho, tá? Olha só, esse segredo bíblico está aqui em Abacuque 2:2, tá? E nesse segredo, né, nessa parte da Bíblia que fala essa informação super valiosa, que se você fizer realmente vai funcionar, fala o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então está escrito no Abacuque 2 e 3, tá? Começa em Abacuque 2, mas também no versículo 3 continua. E o que que isso está dizendo, gente? Escreva a tua visão. Qual é esse segredo? É você escrever aquilo que você deseja. Aline, mas por que que eu tenho que escrever? Muitas vezes a gente visualiza, né, aquilo que a gente deseja. Quando a gente escreve a visão, que nem fala aqui, escreva a tua visão e torne-a clara. Por que que torne-a clara, gente? Coloque o máximo de detalhes possível para que quem passar correndo possa ver. Você vê que fala isso, né? E torne-a clara, ponha detalhes daquilo que você deseja, para que até quem passar correndo consiga ver os detalhes disso. E aí está falando, né, que mesmo que tardar, vai acontecer. Espera, porque vai acontecer. E foi justamente o que aconteceu comigo. Por que que isso funciona? Vamos lá. Quando a gente escreve, gente, duas coisas acontecem. A gente coloca muito foco. A gente às vezes está visualizando e muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de visualizar justamente porque não consegue focar energia, não consegue focar, concentrar mesmo, por falta de concentração. Agora, quando você escreve, é mais fácil você se concentrar, tá? Eu vou dar detalhes de como você faz isso, porque às vezes a pessoa pode usar, mas não entender os detalhes. Então, vai ficando aqui que eu vou te explicar já como é que você vai fazer passo a passo. Então, a primeira coisa é isso: escrever vai te ajudar a ter mais foco. Tá? Outra coisa, os nossos antepassados, lá na época das cavernas, toda vez que eles precisavam fazer algo que era muito importante,
muito importante, o que eles faziam? Rabiscavam na caverna, né, onde eles estavam, eles escreviam de modo para reforçar aquela ideia de que aquilo era importante, que não podia esquecer. Você percebe que na história a gente vê, né, aquelas escritas rupestres, né, aquelas coisas na época das cavernas ainda, aqueles desenhos, eram lembretes do que as pessoas precisavam lembrar, do que elas precisavam escrever, do que elas precisavam fazer com que o cérebro delas as armazenasse com mais intenção. Então, o nosso cérebro, ele entende que quando a gente está escrevendo algo, é importante para a gente. Então, o processo de escrita, por si só, né, historicamente falando, já é o que a gente está condicionado, o nosso DNA já está armazenado a ideia, o nosso DNA ancestral, de que quando a gente escreve algo, aquilo é importante para a gente, tem um valor para a gente, e a assimilação do cérebro sobre aquela informação é muito maior do que, às vezes, você só pensar, tá bom? Uma outra coisa muito importante também, gente, que está nesse segredinho, né, que está escrito nesse versículo bíblico, é o seguinte, né, que fala de dar detalhes para que uma pessoa, mesmo que uma pessoa passe correndo, consiga ver. Abraham Hicks fala no livro Peça Será Atendido, que quanto mais você coloca detalhe no seu desejo, mais você detalha como você gostaria que fosse, como você vai se sentir, tudo isso, mais energia você convoca para o seu desejo. Imagina que você tem uma argila na sua mão e você quer moldar um vaso. E aí o que acontece? Quanto mais você detalha, mais curvas você faz, mais aquela argila disforme se torna um vaso, mais ela se parece com o vaso que você gostaria. Então é a mesma coisa, os nossos pensamentos, eles são a argila que criam a nossa realidade. No momento que você coloca mais detalhes sobre o seu desejo, mais real ele vai ficando, ou seja, você convoca mais energia para o seu desejo, tá? E um detalhe importante aqui, pode ser que você se pergunte, Aline, eu posso digitar? Não, não é interessante que você faça isso digitado. Por quê? Lembra que eu te falei daquela nossa coisa do DNA ancestral, da escrita, movimento das mãos, movimento dos olhos sobre a escrita, o processo de escrever, manipulando a mão. Tudo isso, desenho, fazer os movimentos da mão de desenho da escrita, tudo isso está registrado no nosso cérebro como algo mais importante do que diferente, né, da gente digitar, entendeu? Não compõe os mesmos mecanismos da escrita à mão, tá? Tem uma diferença nisso, da escrita à mão sobre algo que você está fazendo, esse movimento de escrita. Você olha, nas cavernas a pessoa não digitava, não apertava um botão, ela fazia um movimento de escrever aquilo, e tudo isso está registrado no nosso cérebro de forma que, tá fazendo isso, então isso é importante, entendeu? Muitas vezes você vai fazer um bilhete, às vezes, e você anota, né, aquele bilhete ali, e depois você nem precisa dele. Sem perceber, você acabou armazenando aquela informação. Por quê? Porque o próprio processo de escrita, ele simplesmente colocou no seu cérebro ali. Isso é importante. Eu lembro que teve uma vez que eu estava na faculdade, né? E eu estava já, assim, desesperada para a matéria que eu tinha inscrito, que era a matéria eletiva. E, assim, eu preciso conversar. Eu estava tão surtada que eu pensei, vou ter que colar nessa matéria, porque não tem jeito. Eu não sei mais o que fazer para conseguir absorver a informação dela. Era uma matéria eletiva que não era obrigatória, sabe Deus por quê? Eu resolvi me inscrever para ela, gente. E aí eu passei a tarde inteira preparando a cola. Só que sabe o que aconteceu? Chegou na hora da prova, eu tinha decorado tudo aquilo. Pelo processo de escrita, de escrever tudo aquilo, o que aconteceu é que eu absorvi, eu não precisei da cola. Eu nem sabia colar, né, para falar a verdade. Estava morrendo de medo da ideia de colar. Então, o que aconteceu é que, de tanto escrever para fazer a cola, eu acabei absorvendo, assimilando toda a informação. Então, é isso que acontece, entendeu? Você vai assimilar aquela informação num nível muito mais profundo. Então, escreva. Agora, vamos lá. Como é que você vai fazer isso, tá? Você vai colocar todos os detalhes daquilo que você quer. Muitas vezes, quando a gente vai criar, a gente se apega a algumas coisas, né, da nossa realidade. A gente continua recriando o que está acontecendo no aqui e agora. E não, você vai dar características diferentes para as coisas que você quer, para as pessoas que você quer, até para você mesmo. Você vai colocar detalhes daquilo que você quer, como você gostaria que fosse, sem limites. Sem limites, sem limitar. Ai, mas é assim que funciona. Não, você agora é um escritor e você está determinando as características do personagem. De repente, seu marido. Ah, seu marido é brigão, ele gosta de confusão. Não, escreve os detalhes de como você gostaria que ele fosse. Não se limita, viaja realmente naquilo que você gostaria que fosse. E você vai escrever nessa posição, tá bom? Vamos lá, gente. Agora, a partir do meu exemplo aqui, eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer e vou dando os exemplos do que você tem que fazer, tá? Já dei aqui uma base, mas agora vai ficar mais detalhado
ainda. Se você ainda não está inscrito no canal, clique em se inscrever, para que você receba todos os outros vídeos que tem aqui, as informações que eu compartilho com você. Olha só, isso aqui foi o que eu fiz. Ele tá assim destacado, tá até com um prendedorzinho aqui. O que aconteceu, né? Eu estava fazendo no meu caderno, só que aí, gente, eu parei. Só que como eu não queria jogar essas folhas fora, né? Eu peguei e coloquei esse prendedorzinho e guardei na gaveta. Esses dias, arrumando a gaveta, já tinha um tempo, foi arrumar a gaveta, quando eu olhei, eu comecei a ler tudo que eu coloquei, se manifestou nos mínimos detalhes, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai criar um diário. Todo dia você vai pegar e você vai, por isso que eu falei do caderno, tá? Pode ser qualquer tipo de caderno. Você vai pegar e você vai fazer um diário, tá? Então, o que que eu fiz? Olha só, não sei se você vai conseguir ler. Nem adianta, porque não foca muito, mas assim, eu coloquei dia 1. Isso que tá aqui amarelinho, ó, é dia 1, tá vendo? Aí eu coloquei dia 1 e coloquei a data. Isso eu escrevi em 20 de agosto de 2021, tá? Então, o que que aconteceu? Eu coloquei a data do futuro? Não. Eu coloquei a data que estava. Eu não preciso tentar fazer minha mente focar em detalhes que muitas vezes ficam difíceis para mim. Então, eu só coloquei a data daquele dia mesmo, 20 de agosto de 2021, coloquei dia 1. Aí, o meu foco naquele momento foi viajar para o futuro, viajar no que eu queria viver. Tá? Mas não no futuro, aconteceu assim, não. Eu coloquei como se eu estivesse vivendo no momento presente. Então, vamos lá para as regrinhas, né? Para você entender aqui, papel e caneta, é o que você vai precisar. Você vai escrever um diário, tá? Utilizando o máximo de detalhes possível. Quanto mais detalhe você der, mais energia você está convocando. Você não precisa se basear na realidade, no que é. Você vai criar como você gostaria que fosse. Você vai escrever no tempo presente. Para sua mente não existe presente, passado e futuro. Tá? Só existe o agora. Então, quando você escreve algo como se isso estivesse acontecendo, hoje aconteceu isso, como se fosse, por exemplo, algo que aconteceu de manhã, ou estou vivendo isso, tipo, aconteceu no seu dia, você fez uma pausa, parou para registrar, que é o que a gente faz no diário, a sua mente ela vai começar a reverberar uma vibração baseada naquilo que você está pensando agora, como se estivesse realmente acontecendo. Então, você vai escrever no tempo presente. Hoje eu fiz isso, como se fosse assim, aconteceu hoje mais cedo, ou o final do dia você está escrevendo esse diário, não importa o horário do dia que você possa escrever, tá? Não importa seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, não importa. Eu escrevi o meu no começo do dia porque era o horário que eu tinha mais disponível ali e que eu gostava de fazer isso. Então, você pode escolher o melhor horário para você, tá bom? E isso não vai fazer diferença nenhuma, mas eu vou te explicar como eu escrevi. Eu escrevi assim, né? Hoje eu fiz isso, e tal, e tal, e tal, aconteceu isso. E aí eu fui colocando todos os detalhes daquilo que aconteceu. E aí você vai continuar. No dia seguinte, você vai pegar dia 2. Precisa ser um contínuo, Aline? Tem que ser, por exemplo, dia 2, baseado no que eu escrevi no dia anterior? Não. Pode ser o que você quiser, como se você estivesse criando a sua vida, com detalhes daquilo que você gostaria de viver. Se você conseguir, se você quiser se manter continuamente na mesma história, ou seja, fazendo ali um processo contínuo de, ontem vivi isso, hoje vivi isso, tudo bem, tá? Eu não fazia isso porque às vezes dificulta o processo para mim, às vezes não é interessante, eu já vivi aquele dia, a sua mente vai ficar na ideia de que você já viveu, então às vezes você quer criar uma coisa diferente baseado no mesmo estado emocional, no estilo de vida que você quer estar, mas às vezes não é interessante. Eu vou te contar aqui, fica também que eu vou contar aqui para você quais foram os erros que eu cometi para você não cometer. Tá? Então, eu vou contar aqui, fazendo uma análise, né, do que eu fiz, eu percebi alguns erros que eu cometi, eu vou te contar aqui também para você perceber. Então, você vai fazer dia 1, aí depois no dia 2, no dia seguinte você vai. Se no decorrer do dia, de repente, você começou a fazer de manhã, se quiser, sei lá, registrar alguma outra coisa, que veio um impulso, veio uma ideia, você vai lá e registra. Como é que você vai saber se você está fazendo certo isso, tá? A partir da emoção que você vai sentir. Quando você começar a colocar detalhes nisso, o que vai acontecer é que você vai começar a se sentir na vibração que você se sentiria como se aquilo tivesse realmente acontecendo na sua vida. Ou seja, você começa a projetar uma emoção semelhante àquilo. Não na hora que você começa a escrever hoje, não. Mas cada vez mais... Quase não sai, vamos lá. Cada vez, quanto mais detalhes que você colocar, mais vívido vai ficar a visão e mais emoção você vai sentir. Você vai perceber se está indo pelo caminho certo, tá? E aí você tem que usar o seu sistema de orientação emocional durante todo o processo. Como assim? No momento que você escreveu algo, que você sentiu aquele apertinho, assim, aquele medo, aquela preocupação, significa que você está focando em algo que você não quer, entendeu? Naquele momento, você tem algum foco de pensamento em algo que você não quer.
Então você olha e observa, peraí, eu estou focando no quê aqui? De repente você está colocando uma característica de uma pessoa ou de uma coisa que você não quer, mas você acha que não pode acontecer. Está limitando a sua própria criação. E não precisa disso. De repente, você está escrevendo algo e você acredita que isso não é possível. E isso não é verdade, por isso está sentindo essa emoção negativa. Ou está condicionando, mas eu acho que por esse caminho não vai acontecer. Eu acho que para mim não vai acontecer. Por quê? Você está condicionando a sua criação, sendo que você pode criar qualquer coisa. E aí essa emoção negativa é só um aviso do seu eu superior. Isso é mentira para você, entendeu? Aí você para, não, peraí, eu posso. E aí você põe detalhes mais e tal. E a cada vez que você colocar mais detalhes, e quanto mais você se aproximar daquilo que você realmente quer, mais emoção positiva você vai sentir, mais alegria você vai sentir, mais entusiasmo você vai sentir. É como se você realmente estivesse vivendo esse dia aqui, tá? Precisa escrever muito ali? Não. Olha só, esse trecho aqui, ó, foi o trecho de um dia. Eu não preciso escrever muito. O objetivo é me sentir bem enquanto eu faço. E não fazer disso uma coisa assim forçada, difícil, tá? Eu voltei a fazer isso. E aí, hoje, enquanto eu estava fazendo, eu escrevi pra caramba, escrevi mais de uma folha. Mas porque eu estava afim. Quando você força, às vezes, fazer uma coisa, não é um objetivo. Porque, como eu te falei, a emoção está direcionando aquilo que você está fazendo. Você está fazendo com o objetivo de forçar, de, ai, peso, você está reverberando isso para o universo. Então, tem que prestar muita atenção nas suas emoções, elas são o seu guia, tá? A sua orientação máxima de como você está se direcionando para isso. Então, gente, bora lá. Eu vou te explicar agora o que foi que eu criei com esse processo aqui, né, baseado na Bíblia. Quando eu fiz, eu não sabia disso, que era um processo baseado na Bíblia. Depois que eu fui descobrir que tem essa passagem na Bíblia falando, né, de escrever a sua visão. Muitos autores de literação já falavam isso, principalmente no passado, já explicavam isso, do poder de você escrever, mas eu nunca tinha feito, né? E eu fiz meio que inspirada, sabe? Ah, vou escrever um diário das coisas que eu queria viver. E fui escrevendo. Então, olha só, que agora eu vou te explicar aqui, né, o que foi que eu criei e como eu escrevi, tá bom? Vamos lá. É uma forma de você ver, inclusive, os detalhes de como eu escrevi, se você não tem ideia, mais ou menos. Vou pegar alguns detalhes aqui, tá? Não vou ler tudo aqui. Mas olha só. Hoje eu fiz um bate-volta para o Rio de Janeiro. Já é fim de tarde e o sol está se pondo e a vista está simplesmente magnífica. Eu fui detalhando, sabe, o que aconteceu. Eu fiz um bate-volta para o Rio de Janeiro, já era fim de tarde, a vista magnífica. E o que aconteceu, né? Esse dia foi o dia 21/8 de 2021, foi o dia 2. E aí, gente, olha só, eu escrevi isso e no ano seguinte, em 2022, olha o que eu estava fazendo. Essa é a imagem do meu voo do Rio de Janeiro, de bate-volta. Eu fui para o Rio de Janeiro, no bate-volta, e era uma coisa que eu achava muito difícil para fazer. Eu sempre tive um sonho de sair, simplesmente, e almoçar no Rio de Janeiro e voltar. Sabe, pegar um avião só para ir almoçar lá e voltar. Para mim, isso era um sinônimo de liberdade, liberdade geográfica, liberdade financeira. E eu sonhava em fazer isso, mas eu achava que tinha muito perrengue para fazer isso, era muito difícil. E aí eu escrevi isso, né, e falei no fim da tarde, um pôr do sol maravilhoso. E na hora que eu voltei, né, desse bate e volta no Rio de Janeiro, olha só como estava. Essa era a vista do avião, eu almocei lá, foi um dia maravilhoso. E aí você pode pensar, Aline, você planejou essa viagem toda? Não, ela aconteceu meio que como um passe de mágica. Ela foi se desenrolando de uma forma que eu nem, sabe, conseguia prever. O dia estava perfeito, um dia de sol perfeito. O voo foi justamente programado para o fim da tarde. Eu nem percebia, eu não lembrava mais que eu tinha escrito isso, entendeu? Os detalhes se desenrolaram de forma perfeita. Eu decolei no pôr do sol, vendo essa vista maravilhosa que eu estou falando aqui para você. Então, aconteceu exatamente como eu queria, tá? Exatamente como eu queria. Eu vou te contar os erros, tá? Alguns erros que eu cometi nisso aqui. Já fica por aí. E aí, olha só o que aconteceu aqui, né? No dia 1, eu escrevi uma outra coisa. Foi sobre um objeto que eu queria. Olha só, eu falei, né, que eu tinha comprado pela primeira vez um produto da Louis Vuitton. Na verdade, eu não resisti e comprei duas coisas, eu coloquei isso aqui. E aí eu falo, né, o cheiro da loja é incrível, ela é clara, é bonita, as atendentes são mega educadas e atenciosas. E aí, gente, eu coloquei os detalhes, né, da bolsa que eu tinha comprado. A bolsa que eu escolhi é um modelo versátil, moderno, ela é linda e vem com uma corrente dourada que dá para usar a bolsa de duas formas. Eu vou começar a te explicar o erro a partir das minhas escritas aqui, tá? Eu já vou te mostrar a bolsa, mas também vou te explicar os erros que eu cometi nesse processo. Vou te contar agora uma outra coisa em outra área da vida. Você percebe que são coisas diferentes. Foi um objeto, aí aqui no outro dia
foi uma viagem, né? E aqui, mais para frente, que eu continuei, eu fui colocando essa parte eu não li. Eu confesso que eu não li, não lembro o que foi que eu tinha escrito. Eu fui detalhando e marcando aqui para contar para vocês. Olha só. Acabei de voltar, tinha acabado de voltar da minha corrida matinal até a praia. O mar hoje está lindo e tal, aí eu fui colocando os detalhes, né? Só que nessa época eu nem caminhava até a praia, eu caminhava, sei lá, aqui na rua de casa, 15 minutos, entendeu? No máximo uns 15 minutinhos de caminhada, assim, forçado. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a correr. Mas o que que acontece, gente? Eu comecei a correr, e é uma coisa que eu não fazia há muitos anos, eu achava que eu nem sabia correr. Entende? De verdade, aquela coisa assim, meu Deus, há tanto tempo que eu faço isso, eu acho que eu lembro que eu corria quando era criança. Eu não sei nem o que que é correr, não sei nem como correr. E hoje eu consigo correr, realmente, entendeu? Caminhar até a praia, e realmente teve um dia que eu fiz exatamente isso, um não, vários dias que eu fiz exatamente isso, que eu fui até a praia, e que eu fui ver o mar, e que eu fiquei lá apreciando o mar e tal. E essa questão de correr, realmente, que para mim era uma limitação muito grande, de voltar a fazer caminhadas mais longas, e correr para mim era uma coisa assim, não, isso não é para mim. Entende? É muito difícil, eu não vou conseguir, porque alguns anos atrás eu tive um procedimento no tornozelo, então eu achava que eu não ia conseguir correr, entendeu? Então, quando eu escrevi isso, eu nem pensei se isso ia acontecer de verdade, só estava me divertindo no processo. Eu estava me divertindo no processo e realmente aconteceu, entende? Agora eu vou te contar os erros que eu cometi aqui, vou te mostrar a bolsa. Olha só, eu falei que a bolsa, né, era uma bolsa da Louis Vuitton, que ela tinha uma corrente dourada e que ela era versátil, ela podia usar de duas formas. Ah, e que eu comprei mais de um produto. O que que aconteceu? Eu comprei essa bolsa, ela tem a corrente dourada. A loja, né, no dia que eu fui comprar, a moça super simpática, a loja super cheirosa, maravilhosa, e a bolsa tira a alcinha, tá? E aí, olha só, eu comprei, além da bolsa, eu comprei uma carteira também, não sei se está aqui em cima, porque eu falei que eu tinha comprado dois produtos, né? E aí eu comprei uma carteira também, olha só. Então, exatamente o que aconteceu, mas aí tem os detalhes, as falhas aqui do processo, tá? Essa bolsa, ela é uma réplica. Aline, como assim? Então não funcionou o negócio? Funcionou. Só que eu mesma, né? Vamos para a parte dos erros aqui. Se você já está gostando desse conteúdo, já te deu dicas, se já está te ajudando aí o que fazer, deixa o seu like aqui, tá? Mas, olha só, se ainda não deixou o like, deixa o seu like aqui. Agora, eu vou te contar os erros. O que que acontece aqui, né, que eu percebi com os meus erros e que podem te ajudar para que você não cometa. Eu tinha muita crença de não merecimento. Muita crença de não merecimento, de que eu não era digna e que tem coisas que não eram para mim e etc, etc. Então, o que que aconteceu, né? Na minha cabeça, eu não era digna de uma bolsa da Louis Vuitton original, entendeu? Eu não era digna e tinha muitos empecilhos de eu realmente fazer aquilo, porque eu não me sentia digna daquilo. E aí, o que que aconteceu? O universo, né? Eu costumo olhar tudo por um viés mais positivo. Ele é tão bom, ele é tão generoso que ele me trouxe aquilo que eu queria, né? A experiência, mas dentro dos limites que eu mesma criei. Eu criei os limites, entendeu? Não foi o universo que não me deu, não é a lei da atração que não funciona. Mas eu criei esses limites, eu criei essas barreiras. Então, por isso aconteceu de eu viver toda aquela experiência, mas dentro dos meus limites, né? Tem uma frase que fala que o nosso peixe é do tamanho da nossa frigideira. Ou seja, a gente só vive aquilo que a gente se permite viver, com base nas nossas crenças de dignidade, de merecimento e tal. Então, eu defini o tamanho da minha frigideira. E aí eu consegui o quê? Uma réplica, mas a experiência era igual, a bolsa era igual, eu comprei dois produtos, mas eu não me permiti, com base nas minhas crenças, na minha frigideira, viver a experiência de realmente ir na loja da Louis Vuitton. Mas tudo que eu coloquei de detalhe se encaixou dentro das minhas limitações. E aí você precisa fazer a mesma coisa? Não. Né? Como eu falei, os meus erros é para te ajudar a perceber o que você pode melhorar. Você pode fazer o que nesse processo? Perceber quais são as suas crenças de não merecimento, né? De que você não é merecedor, de que você não é digno, de que tem coisas que não são para você, e trabalhar nelas juntamente com esse processo de você fazer o seu diário, tá? Juntamente com esse processo do seu diário, você vai trabalhando nessas crenças. Você pode fazer através de afirmações, reprogramando a sua mente para aceitar o seu direito, a sua dignidade de receber aquilo que você deseja, tá bom? Porque isso vai fazer total diferença. Uma outra coisa que eu errei também, completamente relacionada à questão da bolsa. Toda vez, gente, que eu via essa bolsa, né, que eu me interessei por essa bolsa, o modelo, o jeito e tal, eu olhava em sites de réplica.
Pois é, a minha ideia de não merecimento era tão grande que eu não me permitia olhar no site da Louis Vuitton. Quando eu entrava no site, por exemplo, eu sentia meio irritada, sabe? É como se aquela vibração não combinasse com a minha. Falei, ai, que site chato e tal. Então, o que que acontecia? Eu estava ali, né, olhando para aquela bolsa, fazendo tudo aquilo, mas num jeito de sempre limitando a minha própria criação. Entendeu? No lugar comum onde eu estava acostumada, onde eu vivia a minha vida inteira. E isso é muito comum. Quando a gente vive um padrão na nossa vida, um padrão de escassez, por exemplo, é como se fosse um hábito. Você escova o dente a vida inteira com a mão direita. Se você quiser tentar escovar hoje com a mão esquerda, vai ser muito mais difícil no começo, depois fica fácil, porque é um hábito. Então, se você a vida inteira, né, não podia comprar as coisas que você queria, comprava sempre menos daquilo que você queria, ou comprava réplica e tal, é bem comum, às vezes, que você não se sinta confortável, às vezes, de estar num site de uma loja mais de luxo, ou de ir num determinado lugar como esse. Entendeu? E aí eu não percebi isso na época. Eu me mantinha na minha zona de conforto, sem sair daquele lugar, daquela zona de conforto. E acontece que você se mantém ali, e o que acontece, né, que a sua criação vai ser limitada pela sua própria condição mental, pelas suas próprias crenças limitantes, né? Limitam a sua criação. Tá? Um outro erro que eu cometi em relação a isso, para te ajudar aqui, para você ficar esperto, eu parei de fazer. Eu parei de fazer. Você percebe que no que eu falei aqui para você, né, de Abacuque, ele fala o seguinte, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. O que que acontece? Eu escrevia isso sem ansiedade e tal, mas o que que acontece? A gente, no fundo, fica assim, mas não manifestou ainda, não vai acontecer. Não aconteceu, mas vai acontecer no tempo determinado, né? A partir do momento que aquela energia vá colocando mais força ali, que as suas resistências vão diminuindo, vai acontecer. O tempo que determina para essa coisa acontecer, você pode perguntar, Aline, mas demorou quanto tempo para acontecer? O tempo das minhas resistências diminuírem, tá? Não significa que é o mesmo tempo para você. Você não precisa se preocupar nem com o tempo que demorou para acontecer. Muitas vezes vocês perguntam aqui no canal, né? Ah, demorou quanto tempo? Não limita com a criação do outro, gente. As resistências que eu tenho com as minhas vivências, eita, quase que não sai, com as minhas vivências, com as minhas experiências, com a história que eu vivi no passado, pode ser diferente da sua. Então, não se limita com a minha limitação, entendeu? O tempo vai ser baseado no tanto de resistência que você tem nesse assunto, com as suas vivências. Eu vivi no passado bastante tempo de escassez, então às vezes as coisas demoram mais pelo tanto de resistência que eu tenho. Não significa que tem que ser a mesma coisa para você. Tá? O meu objetivo aqui não é te limitar, ao contrário, é te libertar dessas ideias. Então, o tempo vai ser determinado por isso. E vai acontecer. O meu demorou, sei lá, uns 11 meses ou menos para acontecer. Mas não significa que vai ser da mesma forma para você. Pode ser que seja antes, pode ser que demore mais. Ah, passou uns meses acontecendo, então não vai acontecer. Significa que as suas resistências são maiores. Mas uma coisa que eu comecei a perceber que faz a gente desistir às vezes, não vou fazer mais, não está funcionando. Vai acontecer. Então, para mim é o seguinte, gente, mesmo que não aconteça agora, mais vale acontecer no futuro do que nunca acontecer. Então, eu prefiro continuar fazendo, tá? Então, um erro, né, é não continuar. Eu parei de fazer. Eu fiz 3, 4 dias e depois eu não fiz mais, eu abandonei o diário. Então, continue, mesmo que você não veja resultado imediato. Ah, mas eu não vi nada. No futuro vai acontecer. Você prefere que a sua vida nunca mude ou que, mesmo que não seja agora, ela mude? Eu prefiro que a minha mude, mesmo que não seja agora. Que eu sei que lá no futuro eu estou construindo coisas diferentes, tá? Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando, né, sobre esse erro, então eu vou deixar aqui linkado no card para você assistir, para você entender um pouco mais. E por que que essa questão acontece, né? Vou até dar um spoiler aqui para você saber, mas assiste o vídeo que é mais completinho, é um áudio, é um podcast, para você entender. O que acontece é que tem uma vibração acontecendo na nossa realidade agora. A nossa realidade, ela é um reflexo do nosso pensamento. Então, o que que acontece? Quando eu mudo os meus pensamentos, né? Eu mudei aqui dentro já, só que leva um certo tempo para que vá se manifestar fora, porque é um reflexo, entendeu? Como uma transmissão. Quando um programa está sendo transmitido ao vivo, apesar de a gente acreditar que está acontecendo naquele momento, não está. É um delay, tem um delay. Por quê? A partir do momento que foi transmissionado ali no lugar que está acontecendo, até que todos os cabos peguem aquela informação, mande para que apareça na televisão das pessoas, tem alguns segundos. E aí, né, que nem aqui eu moro perto de um estádio, às vezes eu ouço o barulho do gol, e aí um pouco depois vai aparecer na televisão, entendeu? Da mesma forma é a realidade.
esse tempo, né, da manifestação se colapsar na realidade, acontece, é normal, e vai depender da resistência de cada um, o nível de resistência de cada um. Resistência são os pensamentos negativos, de que é difícil, é impossível, tá? Esse tipo de coisa, os pensamentos negativos que você tem em relação ao seu desejo ou não. Quanto mais você se mantém num estado de permissão, né, mais raço fica. Então, qual que é o negócio, gente? Quando você pega, e aí você, no caso, não vê que está acontecendo, você acha que não funcionou, mas funcionou. Foi só esse delay, entendeu? Que existe, que é normal nesse processo da realidade, que está acontecendo, é só um delay. Mas vai acontecer. Então, se ao invés de você desistir, você continuar, uma hora ou outra você vai ver aparecer na sua realidade. Então, continua no processo, tá? Não pare porque você não está vendo o resultado. Em algum momento vai acontecer. Quanto menos ansiedade você tiver para isso, melhor. Faça e experimente a emoção de viver aquilo que você gostaria, como se você estivesse pegando antecipado. A gente quer as manifestações que a gente deseja porque a gente acha que vai se sentir bem, pela emoção que aquela manifestação vai nos causar. Então, um processo como esse, o que você está fazendo? Você está pegando a emoção primeiro. Eu não vivi ainda, mas eu já estou experimentando aquilo, eu vivi na minha consciência, que é a minha verdadeira realidade. E aí essa realidade que a gente acredita que é a verdadeira, que é a real, que é a realidade física, né, é uma sombra do que você vive aqui. Então, à medida que você vive aqui e aceita isso aqui e suga esse sentimento que foi causado, aproveita, sabe, esse sentimento que foi causado nesse processo de você escrever, o que acontece é que a sombra aqui vai se manifestar. Então, faça dessa forma, sem ansiedade, sem ficar olhando, já aconteceu. Quanto mais você olha para a realidade que já aconteceu, pior você se sente. Então, toda vez que sentir ansiedade, vai, escreve, experimenta aquele sentimento de novo. Você faz isso, você faz essa troca. Aí eu vou experimentar esse sentimento e vai acontecer, ele vai se manifestar aqui de alguma forma. Outro erro que eu cometi, que é muito importante, tá? Coloque detalhes. Teve alguns que eu não coloquei tantos detalhes. Então, coloque todos os detalhes, sem considerar a realidade, sem considerar qualquer coisa do que você está vivendo agora. Você não pode usar o que está vivendo agora para limitar a sua criação. O que está vivendo agora é resultado do que você pensou antes. Então, se você não quiser que o futuro seja como agora, você tem que criar sem as limitações do agora. Tá? Então, coloque todos os detalhes que você quer. Você percebe que os detalhes funcionam, né? E lembre, como eu já falei aqui, né, no primeiro erro, de você não limitar a sua criação com as suas crenças, tá? Vai trabalhando nelas para que você possa se tornar ilimitado aí na sua criação e receber aquilo que você realmente quer. Mas coloque todos os detalhes. Quanto mais detalhes você colocar, mais feliz você vai se sentir. Não precisa ter uma ordem lógica, tá, gente? Como eu já falei aqui, isso não é nenhum erro, né? Mas só um lembrete. Não precisa ter uma ordem lógica. Num dia, por exemplo, você pode fazer N coisas diferentes, não importa. Lembra que nesse momento você está agindo como quem você realmente é. Consciência não tem forma, consciência não tem lugar. Não se limita no espaço-tempo. Então, coloque tudo que você quer. Faça do objetivo desse exercício o sentimento que você vai experimentar. Quanto mais você se divertir nisso, melhor vai ser. Como se fosse realmente uma diversão. Lembra quando a gente era criança, que a gente estava entediado, muitas vezes a gente brincava de faz de conta, sentava, né? Eu fazia muito isso. Eu ficava imaginando, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, só para passar o tempo ali, para viver aquele momento de uma forma divertida, né? A mesma coisa. Então, faça dessa forma. Agora eu vou me divertir. Eu vou para o meu mundo da imaginação e eu vou criar o que eu quiser. Lá tudo é possível. E aí você faz isso com essa intenção, tá bom? Então, hoje era essa dica que eu queria te dar. Se você gostou, se você vai colocar em prática, comenta aqui para mim. E depois que você colocar em prática, volta aqui, compartilha com a gente como é que foi, o que você criou. É uma forma de você motivar ainda mais as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo no futuro. E o que eu já estou falando? Comenta aqui o que você criou, porque vai funcionar. Se você fizer, não tem como não funcionar. A gente fala assim, eu vou ver se funciona para mim. E desculpa, só não vai funcionar se você não fizer. Não tem como não funcionar, entendeu? Vai funcionar se você fizer. Não funciona se você não fizer. Tem duas regras básicas com técnicas, com exercícios de lei da atração. Não funcionou. Não fiz da forma que deveria. Ou não fiz, entendeu? Agora fiz, funciona. Então, assim, vem aqui para você compartilhar o que você criou, como foi, os detalhes, para a gente se divertir um pouquinho nesse processo, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.